Olá, tudo bem? Meu nome é Renata, estamos aqui no CONANUTRI, o primeiro congresso online de nutrição. Desde já quero agradecer à equipe do EAD Plus pelo convite. Eu sou nutricionista formada pela Universidade São Judas Tadeu. Além disso, eu sou especialista em fisiologia e metabolismo aplicados à nutrição e atividade física pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Pelo mesmo instituto, eu sou mestre e doutora em ciências morfofuncionais e atuo na área da docência, desde cursos técnicos, cursos de graduação, pós-graduação e de curta duração. Hoje, então, vamos falar sobre nutrigenômica no contexto das doenças crônicas não transmissíveis. Inicialmente, eu gostaria de falar da genômica nutricional como uma grande área que abarca 3 outras áreas, sub-áreas, na verdade: a nutrigenômica, a nutrigenética e a epigenômica nutricional. A nutrigenética, ela estuda como a nossa constituição genética poderia, então, influenciar, por exemplo, a nossa necessidade de nutrientes e também o aumento ao risco do desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis. As principais alterações estudadas na nutrigenética são os polimorfismos de nucleotídeo únicos, conhecidos também como SNPs. E esses SNPs, eles são responsáveis, então, pela diferença, por exemplo, na cor dos nossos olhos, no formato e na cor do nosso cabelo, no nosso tipo sanguíneo, e algum deles também podem influenciar ainda o risco ao desenvolvimento de determinadas doenças. Muitas delas podem estar associadas também a um padrão alimentar individual. A epigenômica nutricional é o estudo das alterações epigenéticas de uma célula. A epigenética, por sua vez, estuda as alterações herdáveis, sem variações na sequência do DNA, mas que tem um papel muito importante no controle da expressão gênica, ou seja, regula como e quando os nossos genes são silenciados ou ativados, e isso pode se estender por gerações. Os principais mecanismos estudados na epigenética podem ser a hipo ou a hipermetilação do DNA, alterações de histonas, silenciamento de genes por microRNAs e a estabilidade cromossômica. Quando a gente estuda genômica nutricional, é importante a gente conhecer e relembrar alguns conceitos dentro da genética. Por exemplo, na nossa célula, a gente vai ter o núcleo. Nesse núcleo encontramos então o cromossomo e nos cromossomos vamos encontrar o DNA. E no DNA os genes. Aproximadamente são reconhecidos já cerca de 25 mil genes, graças ao projeto Genoma Humano de 2003, que trouxe avanços na área da genômica não só para a nutrição, como para várias outras áreas da saúde, principalmente visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Quando a gente fala dessa tal expressão gênica, então seria importante a gente entender como que ela funciona. Então, a gente teria no gene como se fosse um interruptor de luz, regiões que ligam e desligam esse gene. Nessas regiões, elas são tidas como regiões promotoras, e é nessa região que nutrientes ou compostos bioativos podem agir regulando a expressão dos genes. Então, a expressão gênica, ela vai ser o quê? A gente vai ter o gene, que é um trecho do DNA, e esse gene, ele vai ser transcrito em RNA. E esse RNA, posteriormente, vai ser traduzido numa proteína. A nutrigenômica, por sua vez, então, ela estuda como nutrientes e compostos bioativos, como, por exemplo, de nutrientes vitamina D, vitamina A, selênio ou até o ômega 3, entre outros, e compostos bioativos como a curcumina, a quercetina, o resveratrol, o gingerol, podem, então, influenciar a expressão dos nossos genes. Sendo assim, é importante a gente ver alguns mecanismos de interação entre os nutrientes e os compostos bioativos e a regulação da expressão gênica. Esses nutrientes e esses compostos bioativos, eles podem interagir de forma direta ou indireta. A interação direta, nós temos então os nutrientes e os compostos bioativos oriundos da dieta, indo até o núcleo celular e agindo em fatores de transcrição, promovendo então o RNA e a formação da proteína. Dentre os nutrientes que têm uma interação direta na expressão gênica, podemos citar o receptor de vitamina D, o calcitriol, e o receptor de vitamina A, o ácido retinóico. Então, a vitamina D e a vitamina A agem de forma direta. De forma indireta,
a gente vai ter então o nutriente ou composto bioativo migrando para o citoplasma da célula e ativando proteínas quinases, que vão ativar então fatores de transcrição, que vão migrar então para o núcleo da célula, se ligando na região promotora do gene e favorecendo então o RNA e a produção da proteína. Como exemplos, nós podemos citar sulforafanos, que são encontrados nas crucíferas, por exemplo, o brócolis, a couve-flor, ou as catequinas, que são encontradas no chá verde. Então, quando falamos de nutrigenômica, é importante a gente saber como compostos bioativos ou nutrientes podem influenciar, então, a expressão gênica, visto que muitos estudos têm sido feitos e tem se notado, então, essa interação entre o genoma humano, a alimentação, e o desenvolvimento, a gênese dessas doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, doenças cardiovasculares, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e também o diabetes. Dados de 2016 estimam que 1,9 bilhões de adultos no mundo apresentam excesso de peso. Desses, 650 milhões são obesos. E a maioria dos países apresentam hoje uma taxa de mortalidade ligada mais com a obesidade e o sobrepeso do que com a falta de energia proveniente da fome. No Brasil, os dados da Vigitel, publicados em 2018, mostram que o nosso país ele atingiu uma maior prevalência de obesidade. Cerca de 19,8% dos adultos apresentaram, então, essa maior prevalência nos últimos 13 anos. A obesidade, por si, é uma complicação metabólica que pode levar ao desenvolvimento de outras doenças crônicas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 71% das mortes no mundo em 2016 estavam relacionadas com o aumento do peso. Muito porque essa obesidade, o aumento do peso proveniente do aumento da gordura, está relacionada com o aumento da resposta inflamatória, o que pode culminar no desenvolvimento de várias outras doenças, como já citadas, principalmente o diabetes, a dislipidemia, hipertensão, as doenças cardiovasculares e também o câncer. A obesidade, ela tem sido vista como uma doença inflamatória de baixo grau. E, por si, essa doença inflamatória de baixo grau é um fator que pode predispor ao desenvolvimento dessas outras doenças crônicas, incluindo, inclusive, doenças respiratórias. Além dessa definição da obesidade como uma doença inflamatória de baixo grau, mais recentemente ela foi definida como uma meta-inflamação. O que seria essa meta-inflamação? É uma inflamação crônica de baixa intensidade que envolve células metabólicas em resposta ao excesso de nutrientes e energia. Ainda, o aumento do tecido adiposo branco, principalmente o visceral, ele também está relacionado com a resistência periférica à ação da insulina, o que vai culminar também no desenvolvimento do diabetes, principalmente do tipo 2. Estudos mostram que o aumento do tecido adiposo leva ao aumento de várias citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, IL-6, IL-8 e L1-beta. E ainda, o aumento dessas citocinas inflamatórias é o que contribui para essa inflamação do tecido adiposo e também a resistência periférica à ação da insulina. Esse slide mostra para gente como o nosso organismo, tanto no indivíduo obeso como no indivíduo magro, a resposta inflamatória ela vai acontecer no período pós-prandial, ou seja, depois que a gente se alimenta. Após o período pós-prandial, mesmo no indivíduo magro, tem um aumento da resposta inflamatória. No entanto, no indivíduo obeso, esse aumento ele é maior e isso pode acontecer por uma maior parte de tempo, devido ao aumento do tecido adiposo e o recrutamento também de células do sistema imunológico. Assim, podemos observar que vários órgãos estão relacionados com o aumento da adiposidade, oriunda do aumento do tecido adiposo branco e o aumento da inflamação nesse tecido, como por exemplo o hipotálamo pode sofrer uma resistência à ação ao hormônio leptina e também uma resistência à ação da insulina. Ainda os adipócitos podem apresentar hiperplasia e também uma hipertrofia,
apresentando resistência à ação da insulina. O fígado pode apresentar esteatose hepática, que seria o acúmulo da gordura no próprio fígado, também apresentando resistência à ação da insulina. O músculo tem uma maior tendência à acumulação de lipídios, além de resistência também à insulina, e as artérias podem apresentar uma maior acumulação de gorduras por conta da LDL oxidada, o que pode culminar em última instância a formação de placas de ateroma e a aterosclerose. Já o pâncreas, ele pode sofrer apoptose das células beta, levando em última instância à redução da produção da insulina. Todo esse quadro está relacionado com aumento de ácidos graxos livres, redução da adiponectina, aumento de citocinas pró-inflamatórias, além da endotoxemia metabólica, que pode ser causada pela LPS, que pode ser, então, produzida, por exemplo, pela microbiota intestinal, que é também um assunto bem recente e estudado. Essa LPS, quando aumenta no sangue, ela pode levar, então, a essa endotoxemia. Como visto, a obesidade ela é um fator que pode predispor ao desenvolvimento das doenças crônicas, via principalmente a resposta inflamatória. Então, seria importante a gente analisar algumas vias de sinalização que estão envolvidas com a resposta inflamatória, como, por exemplo, as vias do NF-κB e da AP1. O NF-κB ele pode ser, então, induzido via ALPS, como já comentada, que pode ser produzida pelas bactérias gram-negativas da nossa microbiota intestinal. Ainda, ele pode ter um aumento devido à LDL oxidada, que tem relação com o desenvolvimento da aterosclerose. Os ácidos graxos saturados também podem levar um aumento do NF-κB, e esses ácidos graxos saturados, eles são oriundos, por exemplo, da nossa alimentação. Interleucinas inflamatórias, como a IL-18, a IL-1 e a IL-12, também podem levar um aumento do NF-κB, a hiperglicemia, o TNF-alfa também, assim como fungos, vírus e bactérias. E dados também têm mostrado que o aumento da gordura da dieta, a gordura alimentar, estudos então que relacionam as dietas high fat ao aumento do NF-κB. Como que seria então essa sinalização do NF-κB e da AP1? Então a gente vai ter na célula, na membrana celular, o TRL4, que é um receptor celular relacionado com a resposta inflamatória, o qual pode ser ativado pela LPS, vinda sobretudo pela produção das bactérias gram-negativas, e também os ácidos graxos saturados, oriundos da dieta. Ativando esse Toll-like receptor, a gente vai ter então a ativação do NF-κB via ativação de outras proteínas. E isso pode levar então à translocação dele ao núcleo da célula. Já a ativação do TNF-alfa pode ativar a via das MAP-quinases, que vai também culminar na ativação da AP1, e essa também pode se translocar ao núcleo da célula, levando ao aumento de mediadores inflamatórios. Então, analisando essa questão da inflamação no tecido adiposo comparado com o indivíduo magro, podemos observar que os adipócitos eles podem apresentar hipertrofia e hiperplasia, além disso, redução de citocinas anti-inflamatórias, por exemplo, a IL-10, e também redução da adiponectina, e aumento de várias outras citocinas pró-inflamatórias, como já citadas IL-6, TNF-alfa, além de agregação de células do sistema imunológico, como macrófagos, e também agregação de pré-adipócitos. Tudo isso está relacionado, então, com esse estado inflamatório da obesidade, que pode culminar também no desenvolvimento de outras doenças. Então, quando a gente fala um pouquinho dessa inflamação relacionada com a resistência periférica à insulina e diabetes tipo 2, a gente pode observar que o quê? Quando a gente tem uma alimentação inadequada, um gasto energético reduzido, ou seja, um aumento da ingestão calórica somado a um gasto energético reduzido, isso pode favorecer um aumento do peso corporal. Esse aumento de peso, ele pode se dar dessa forma por conta do aumento do tecido adiposo branco, principalmente o tecido adiposo visceral. O aumento do tecido adiposo branco, visceral, como observamos, ele vai ter o aumento de várias citocinas pró-inflamatórias. Essas podem fazer com que no cérebro a gente tenha redução do gasto energético, além do aumento da ingestão alimentar, por resistência à ação da leptina, e a leptina é um dos hormônios mais potentes supressores do apetite,
além de, no músculo, pode levar à redução da captação da glicose, além da redução da oxidação de ácidos graxos livres. Isso também está relacionado com a inflamação. Já no fígado, pode levar ao aumento da glicogenólise e também da gliconeogênese, e, por conta disso, pode-se haver um aumento da glicemia. E isso também está relacionado com a resistência periférica à ação da insulina. Quando a gente relaciona a inflamação, a resistência periférica à insulina e a doença cardiovascular, podemos observar que o aumento do tecido adiposo, que leva ao recrutamento de macrófagos, está relacionado também com a diminuição da adiponectina e o aumento de adipocinas e citocinas pró-inflamatórias, elevando a inflamação, também está relacionado com a disfunção endotelial e o desenvolvimento da aterosclerose por ativação de fatores que podem, então, culminar na doença cardiovascular. Como que seria, então, a modulação da resposta inflamatória por nutrientes e compostos bioativos? Quando pensamos em nutrientes, um dos mais estudados e que mostram evidência científica são os ácidos graxos poliinsaturados, principalmente o ômega 3. O ômega 3, a gente pode observar nesse slide, então, 3 tipos: o ALA, o alfa-linolênico, o EPA e também o DHA. O ALA, ele é um ácido graxo que é formado por 18 carbonos e vai apresentar 3 insaturações. Já o EPA, ele é formado por 20 carbonos e ele apresenta 5 insaturações. O DHA, ele é formado por 22 carbonos, apresentando 6 insaturações. O ALA, ele é mais encontrado principalmente na nossa alimentação nos óleos vegetais, como por exemplo, no óleo de soja. Já o EPA e o DHA são tipos de ácidos graxos ômega 3 que são encontrados sobretudo em peixes de águas profundas. E hoje em dia, muitos estudos também têm utilizado esse EPA e DHA de forma isolada em cápsulas. Vale ressaltar que hoje em dia no mercado a gente tem suplementos com quantidades variáveis de EPA e DHA, então é sempre importante a gente observar a rotulagem nutricional. Como que o EPA e o DHA poderiam então agir na resposta inflamatória? Bem, o EPA e o DHA, os estudos mostram que eles podem inibir a via do Toll-like receptor, dessa forma, então, inibindo também NF-κB. Além disso, podem ativar a proteína GPR120, que pode levar a uma inibição também do NF-κB, culminando, então, na inibição da resposta inflamatória. Além disso, o EPA e o DHA, eles vão estimular os pipargamas. O pipargama, ele está relacionado à sua ativação com a redução da resposta inflamatória. Ainda, o EPA e o DHA pode levar à ativação da MPK e também a biogênese mitocondrial, favorecendo a beta-oxidação e a redução do acúmulo de lipídios pelo tecido adiposo. Compostos bioativos a gente pode encontrar amplamente distribuídos nos alimentos de origem vegetal, sobretudo, frutas, verduras e legumes. Esse slide ele mostra alguns exemplos, como por exemplo no tomate encontramos o licopeno. Na pimenta vermelha podemos encontrar capsaicina, nas uvas roxas ou no suco de uva fermentado ou no vinho tinto, o resveratrol. A curcumina é um outro composto bioativo que é encontrado no açafrão da terra. E o que tem então de diferente entre composto bioativo e nutrientes? Composto bioativo, eles não são tidos como nutrientes, uma vez que nós conseguimos sobreviver sem a presença deles na nossa alimentação. No entanto, os estudos têm mostrado que, quando consumidos por meio de uma dieta saudável, um estilo de vida saudável que compreende a prática regular de atividade física, esses compostos bioativos podem trazer benefícios adicionais. Nessa tabela, podemos observar alguns compostos bioativos e seu efeito na resposta inflamatória, como, por exemplo, o resveratrol, como já citado, encontrado nas uvas roxas, a curcumina, encontrada na cúrcuma, ou ainda a capsaicina da pimenta vermelha, o gingerol do gengibre, catequinas do chá verde, entre outros. Dentre esses compostos bioativos, o que apresenta um amplo aspecto na resposta inflamatória é principalmente a curcumina. Como que a curcumina, então, poderia agir na resposta inflamatória? A curcumina poderia, então, uma vez Toll-like receptors, como a gente já viu, ativados por LPS ou ácidos graxos saturados provenientes da dieta, eles vão levar à ativação do fator nuclear κB, ou
conhecido como NF-κ-beta, que vai se translocar para o núcleo da célula. Ainda o TNF-alfa pode, via as MAP quinases, levar à ativação da proteína P1 e a gente poderia ter um aumento, então, desses mediadores inflamatórios. A curcumina, ela age tanto na inibição do fator nuclear κB, como também na inibição da proteína P1, dessa forma, reduzindo mediadores inflamatórios. Ainda, se a gente for observar no miócito, no músculo, a resposta ao estresse oxidativo, que é um outro fator que está relacionado com o desenvolvimento da obesidade e as doenças crônicas, nós temos que o NRF2, que é o fator nuclear eritróide relacionado ao fator 2, numa resposta basal, ele está ligado a proteínas KIP1. Quando a gente tem alguma relação, algum fator que leve ao aumento do estresse oxidativo por geração de espécies reativas ao oxigênio ou nitrogênio, o que acontece? A KIP1, ela pode ser então degradada e o NRF2, ele pode então se translocar para o núcleo da célula, se ligando a outras proteínas, a região promotora. E a gente teria então a expressão de enzimas que estão relacionadas com a ação antioxidante. Por sua vez, vários compostos bioativos, como por exemplo o resveratrol, o gingerol, a quercetina, as catequinas e a curcumina, pode agir inibindo diretamente as espécies reativas de oxigênio e também inibindo a via do NRF2. Ainda, compostos bioativos podem agir em outros fatores celulares, por exemplo, inibindo o ciclo celular. Nessa imagem, podemos observar diferentes compostos bioativos agindo em etapas distintas do ciclo celular. Podemos observar que as setas contínuas são setas que estão exemplificando a ativação. Já as setas bloqueadas em vermelho estão, então, exemplificando a inibição. Fora inibidores do ciclo celular, também os compostos bioativos, eles podem agir como ativadores de apoptose, seja por caminhos intrínsecos ou por caminhos extrínsecos. Além das vias do ciclo celular e da apoptose, diferentes compostos bioativos também podem agir na angiogênese. Toda vez, então, que é requerido um novo suprimento sanguíneo, células endoteliais são recrutadas. Assim, os compostos bioativos também podem agir nessas vias, que estão relacionadas também com o desenvolvimento ou não de doenças cardiovasculares. Como perspectivas futuras dentro da nutrigenômica, o que podemos observar? Vem frente ao passado de informações já coletadas, o presente contínuo que está sendo renovada dessas evidências científicas dentro da genômica nutricional e o que nós esperamos para o futuro. Quando a gente fala de nutrição personalizada, a gente tem vários fatores que têm que ser levados em consideração. Então, podemos dizer que a genômica nutricional, ela é só mais um dos fatores que vai trazer, além da nutrigenética, da epigenética e da nutrigenômica, conhecimentos novos que permitam que a gente avance ainda mais no tratamento do nosso paciente de forma individualizada. O que não quer dizer que nós tenhamos que deixar de lado outras informações que são importantes para esse tratamento de forma personalizada, como, por exemplo, fatores relacionados com a quantidade, qualidade, harmonia e adequação da alimentação, atividade física, avaliação, composição corporal, semiologia nutricional, a questão comportamental, a presença de alergias ou intolerâncias alimentares, como a questão socioeconômica e cultural, o acesso aos alimentos, o histórico familiar de doenças. Tudo isso vai ser importante, então, de forma integrada, vir a somar para a gente ter uma nutrição cada vez mais personalizada e que seja um fator que possa ser promotor da saúde e também preventivo no desenvolvimento das doenças. Quando falamos da genômica nutricional, algumas questões éticas têm que ser levadas em consideração. Então, alguns órgãos internacionais e nacionais fizeram alguns posicionamentos, como, por exemplo, o posicionamento da Academia Americana de Nutrição e Dietética, que evidencia que a genômica nutricional ela poderia e pode ser incorporada à prática clínica,
Mas os testes genéticos, eles podem fornecer, sim, informações úteis sobre o risco do desenvolvimento de doenças crônicas, sobretudo, ou para a manutenção da saúde de um indivíduo, sempre que associada a outras informações, como já comentadas, como a história familiar, parâmetros bioquímicos e clínicos, presença de fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Ainda, acerca da genômica, a associação destaca que os conhecimentos sobre a genética, eles devem ser amplamente incorporados nos cursos tanto de graduação como de pós-graduação e cursos de residência. Com relação ao futuro, apesar de promissora a elaboração de plano alimentar baseado na genômica nutricional, trazendo também, acrescentando também essas informações genéticas, sempre a gente tem que ter um discernimento. Então, essa ciência ela ainda está em desenvolvimento. Ela pode ser considerada, desde que levando em consideração todos os outros fatores também já conhecidos na prática clínica do nutricionista. Ainda o CRN3, em 2015, ele emitiu um parecer técnico também com relação à genômica nutricional e principalmente aos testes de nutrigenética. Então, vale evidenciar que esses testes, eles são preditivos, ou seja, eles não fecham diagnósticos. Eles podem ajudar a predizer o risco ao desenvolvimento de alguma doença crônica. Eles não devem substituir de forma alguma outros exames nem outras avaliações que são necessárias no tratamento nutricional. E a genômica nutricional, ela vem para a nutrição como uma ferramenta adicional, ajudando a melhorar essa prescrição nutricional e fazendo com que a nutrição seja cada vez mais personalizada, individualizada. Bem, eu gostaria de agradecer. Esse é o meu contato pessoal, meu e-mail, para quem tiver maiores dúvidas ou querer entrar em contato para a gente conversar um pouco mais sobre a genômica nutricional. Gostaria muito de agradecer a equipe do EAD Plus. É uma grande alegria poder fazer parte desse primeiro congresso online de nutrição, levando informações nutricionais e disseminando, sobretudo, a ciência. Muito obrigada.